Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai discutir o que que é um design ruim e o que você pode fazer para melhorar ele, focando especificamente no Power Apps, mas esses conceitos se aplicam para outros tipos de tecnologia de interface. A primeira coisa que a gente tem que pensar é diferenciar o ruim do feio. Não é porque é feio que é um design ruim. O conceito do design é você criar uma forma que resolve um problema, tá? Então você pode ter uma interface, para algumas pessoas não pareça tão agradável esteticamente, poderia ser mais bonita, mas ela é absolutamente eficiente nisso. Um exemplo disso, vou até botar aqui na tela, me veio na mente agora, é a Amazon. Eu acho, assim, feio o design da Amazon, mas a Amazon é extremamente bem-sucedida. Eles têm um marketplace, que é inegável quão bom ele é e bem-sucedido. Então, eh, provavelmente é porque o design funcionou, tá? Eles criaram uma forma que faz com que as pessoas consigam, de maneira eficiente, comprar os produtos, tá? Não necessariamente precisa ser, super bonito, né? Podia ser um site muito bonito e a Amazon poderia não ser tão eficiente assim em vender os produtos. Então eles chegaram nesse formato aqui, que provavelmente depois de muita pesquisa, eles entenderam que é o que mais faz sentido para o objetivo de negócio deles. Então, feita essa diferenciação, vamos voltar aqui no aplicativo, e aí a gente vai entender alguns conceitos fundamentais que, se você passar a aplicar, já vai ajudar, assim, 200% em você melhorar a sua interface. Hã, Antes de pensar no problema que você vai resolver, é importante que você tenha em mente alguns conceitos, básicos do design que vão te apoiar para a construção de uma interface que seja consistente e que faça com que o usuário não precise pensar muito para atingir o objetivo dele. A propósito, existe um livro muito bom, né, da área do design, que é Não Me Faça Pensar, é o nome do livro. E a ideia do livro é que o teu objetivo na hora de construir uma interface é fazer de tal maneira que você reduza ao máximo o o que o usuário precisa, pensar, raciocinar para fazer, né, então deixar tudo o mais óbvio possível. Mas antes de chegar na resolução, do problema, é importante também que você domine esses conceitos que eu vou começar a falar agora para você, ter o mínimo ali de consistência na tua criação de interface. Vamos pensar isso de maneira prática? Algumas coisas aqui, vamos separar por etapas, tá? Esse negócio horrível aqui que vocês estão vendo é uma interface para cadastro de pedidos e visualização de pedidos, tá? Vamos por etapas, e aí de novo a gente não está focando na resolução do problema em si, mas nos princípios, tá? Um dos princípios, importantes que você vai precisar adotar sempre é questão de hierarquia visual, e espaçamento. Vamos começar a falar dessas em 2 coisas primeiro. E a gente vai resolver por partes aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, vamos falar do header aqui, de do header da aplicação, tá. Logo de cara você já bate o olho aqui, você vê que tem algumas coisas que não estão legais, talvez você nem saiba dizer o porquê. E o primeiro conceito que eu queria aplicar aqui com vocês é a questão do, espaçamento, e de como você agrupa itens de maneira lógica, os elementos de maneira lógica na tela. Ah, Quando eu tô falando de espaçamento, por exemplo, se a gente olhar aqui cadastro de pedidos, tá? Ele tem um espaçamento, esse texto aqui, ele tem um espaçamento relacionado à borda da página. Você pode ver que ele tá bem perto aqui da borda da página, quase encostado, tá? Outro espaçamento que você tem é a distância desse texto para essa foto do usuário aqui, e o espaçamento, né, que essa foto tem em relação ao fim da página ali.
tá? Então, hã, problemas que a gente tem aqui em relação a isso, tá? O espaçamento que você tem desse texto aqui para a borda da página, ele tá muito colado ali na página, tá? Hã, e por outro lado, a foto ela já tá um pouco mais espaçada, tá? Isso aqui causa um efeito, de falta de assimetria. Nossa mente é treinada, não é treinada, mas a nossa mente se dá muito bem com coisas, simétricas, né, nossa visão busca por padrões, é assim que a gente entende o mundo, né. Quando o nosso olho foca em alguma coisa, nosso cérebro vai tentar encontrar padrões para organizar e entender o que é aquilo, tá. Então por isso que eu tô trazendo primeiro esse conceito do espaçamento. Se a gente adotar um padrão para o espaçamento, através do nosso aplicativo, a gente vai conseguir causar a gente vai conseguir fazer com que, o cérebro do usuário pense menos na hora de olhar aquilo ali. Então, vamos tentar consertar isso aqui. Primeira coisa, eu vou deletar essa esse controle aqui, que estava aqui em cima, tá. Vou deletar essa foto também, e a gente vai colocar de novo. Então, a primeira dica que eu te dou para você ter um espaçamento consistente, é você utilizar containers. Então, eu vou colocar um container aqui, e já vou te explicar por quê. Vamos colocar esse container aqui em cima, eu vou arrastar ele até o fim aqui. Normalmente, tá, eu coloco a largura assim, ó, parent.width para ele ficar ajustável o tamanho da tela. Beleza, coloquei um container aqui. Agora vamos colocar os elementos que a gente tinha lá. Então primeiro a lei, que se eu não me engano era cadastro de pedido, e colocar uma imagem, que era a imagem do usuário, ó. Essa aqui eu vou deixar o tamanho flexível, tá, pra ficar cada um de um lado. Beleza, substitui pelo container, mas como vocês podem ver, ainda tá a mesma coisa, né. Tá mal, distribuído o espaçamento e o alinhamento. Então, o que o container permite você fazer? Primeira coisa, ele permite que você alinhe as coisas de maneira consistente, tá. Então a primeira coisa, eu vou colocar um alinhamento, vertical aqui, para ficar tudo no centro. Então clicando aqui, ele automaticamente vai trazer os elementos para o centro. Essa imagem aqui, ela tá com um tamanho maior do que cabe, né, então por isso ela tá vazando ali. Eu vou colocar uma altura de 48 e uma largura de 48. Beleza, agora a imagem tá cabendo aqui, mas ainda assim a gente tem um espaçamento que não tá muito bom ali, os elementos estão colados no fim, tá. E agora, ah, vamos aplicar isso então. Quando a gente vai usar essa questão de espaçamento nos containers, a gente vai trabalhar, com padding e com o gap, tá. Então primeiro vamos falar do padding aqui, que seria a distância, né, o respiro que tem ali nas margens do teu container. Então se eu colocar aqui na esquerda 8 e na direita 8, você vai ver que agora existe um espaçamento entre os elementos e o final aí do container, tá. Isso aqui já trouxe uma consistência, maior para comparado ao que estava antes, tá. Então isso aí já ajuda a mente do usuário identificar melhor onde estão as coisas. O treinamento, importante na hierarquia visual é a cor. Uma cor mais forte ou uma cor mais fraca pode denotar que o elemento é mais ou menos, importante naquela hierarquia visual. Então, a gente estava adotando uma cor laranja, que, assim, não tem problema, é uma cor forte e chamativa. Na maioria das vezes, o header tende a ter algumas ações muito relevantes, muito importantes, então eu acho que não tem problema você ter uma cor um pouco mais destacada no topo, mas se o objetivo da tua tela, não é exatamente esse,
eu utilizaria uma cor mais neutra. Então, ao invés do laranja tão forte assim, eu vou colocar algo mais, menos destacado. E aí entra um pouco dessa questão do bonito ou não, né. Você passar a escolher uma cor ali que faz sentido de acordo com a marca e seja esteticamente a agradável. Mas, eu vou deixar um azul aqui um pouco menos uma cor um pouco menos, ácida. Beleza. Então a gente cobriu esse conceito aqui do espaçamento pro header, tá. Então a gente deu um primeiro passo nessa, consistência dos elementos ali. Hã, outras 2 coisas que a gente pode melhorar nesse header também, é é o texto e também a imagem, tá. O texto, de novo a gente volta no conceito de hierarquia. O que que é hierarquia? É o nível de importância daquele elemento dentro da tua tela, tá. Então, conforme você manipula os elementos, eles podem se tornar mais ou menos importantes na tua tela. Então, por exemplo, se eu colocar uma fonte negrito aqui, eu estou dando mais destaque para essa cor, ou seja, ela sobe na hierarquia de importância ali na página. Se eu colocar uma fonte maior, tá um 15 aqui, ela também sobe na hierarquia de importância ali, tá. Tem outras coisas que podem elevar ou diminuir a importância do elemento na tela, mas só exemplificando aqui. Outra coisa também é o contraste, tá? Quando a gente está falando de fonte. Então, você está utilizando aí, aqui por padrão ele vem esse preto, que é o preto preto, né, se olhar aqui no RGBA, tá tudo 000, é o preto que tá aqui, ó, bem no cantinho, é o mais preto possível. Então isso traz também, um grau de importância maior. Eu recomendo que, eh, você não utilize o preto full, né, pra tudo. Tenta colocar um tom um pouco mais neutro, que assim não impacta tanto na hierarquia ali do elemento, deixar um preto um pouco mais claro. Outra coisa que é a imagem, vamos falar um pouco da imagem agora. A imagem, normalmente a gente vê bordas arredondadas, né. Então, assim, tá errado você ter isso aqui quadrado? Tá errado. Vai impactar em questão de funcionalidade? Não vai. Aí a gente entra um pouco nessa coisa do estético e do funcional, né. Mas outra coisa que você tem que pensar é que existem convenções que já foram adotadas. Então, se a maioria dos sites, se a maioria das plataformas utiliza, né, a imagem do usuário, com um frame arredondado, talvez seja interessante você seguir o mesmo padrão, porque o usuário já está acostumado com esse padrão, e quando ele vê isso na tua interface, ele rapidamente vai identificar que aquilo ali é a imagem dele, tá. É o user mirror. Então, de novo, estaria errado deixar quadrado? Não estaria. Mas, se você colocar redondo, eu acho que vai ficar mais compatível com a convenção que está sendo amplamente utilizada nas aplicações hoje em dia. Então aqui eu vou só colocar um border radius 48, e aí ele ficou redondinho, tá. Aí você vai me perguntar: "Como é que eu sei qual que é o espaçamento certo? Por que que você colocou aqui, 8? Você poderia ter colocado 12, 14, 16?" E aí a gente, entra numa questão, talvez seja para outros vídeos, né. Existem, diversos, sistemas de design, ou design systems, que, já tem essas, definições do que seria o tamanho ideal de fonte, tamanho ideal de espaçamento, como é que você deve construir um elemento, como deve ser a interatividade daquele elemento. Então, só para citar um exemplo aqui, existe um design system chamado Material Design, que é o design system, do Google. Se você entrar aqui no site, você vai conseguir, encontrar diversas referências, né, de como o Google adota esse padrão de design, tá. Então, vamos ver se a gente consegue achar aqui. Por exemplo, vamos
components aqui e eu vou procurar top app bar, já que a gente está fazendo o negócio ali da barra, né? Aqui ele vai mostrar um exemplo de mobile, mas acho que serve para a gente entender o conceito. E aqui eles dão as especificações, né, de como eles entendem que é o melhor jeito de construir esse elemento, tá? Eles colocam o design kit, aqui tem as implementações para as linguagens de código, mas aqui eles vão dando os exemplos e falando, olha, esse é o modelo ideal que a gente chegou para esse tipo aqui. Então, se a gente for para essa próxima página aqui, que é specs, são as especificações. Aí eles vão falar, ó, número 1 aqui é um container, aqui no centro a gente coloca uma headline, aqui no 4 a gente coloca, eles estão chamando de trailing icon, né? Mas poderia ser um ícone com uma ação secundária ou com a foto do usuário. Aqui eles estão colocando o leading icon, seria o ícone principal. Nesse caso aqui eles colocaram um menu de hambúrguer. E se você vem aqui embaixo, tem especificações de cores, especificações de alinhamento, especificação do espaçamento que você deve dar de um controle para outro. Então aqui, por exemplo, eles colocam 16 pixels aqui entre o elemento e a borda, tá? Aqui eles colocam, por exemplo, 48, né, de largura e de altura para esse elemento, né, considerando o padding. E então aqui é só para dar um exemplo, né, de se você ficar na dúvida, consulte esse tipo de material ou adote um padrão que você chegou, você percebeu que seria ideal ou próximo do ideal, tá? Então, por exemplo, no nosso aqui a gente usou 8 na esquerda e na direita, a gente pode usar, por exemplo, 16, tá? Que é o padrão que eles estão usando ali. Por exemplo, também a altura desse header, né? Eu costumo utilizar, por exemplo, o 72, tá? Por que 72? Eu uso tudo dentro de um padrão de múltiplos de 8, tá? Então 8, 16, 24, 32, 64, 128 e por aí vai. É assim que eu trabalho os espaçamentos, para ter uma consistência maior. Quando você abre qualquer elemento aí do Power, você vai ver que por padrão eles colocaram 5 em tudo, tá? Eu não trabalho com esse padrão, prefiro utilizar esses múltiplos de 8. Tem até uma explicação porque esse seria o número mais compatível para você trabalhar também com responsividade. Então eu acabei adotando esses múltiplos de 8. Se eu olhar aqui no Material Design também, eles trabalham com múltiplos de 8, tá? Então, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu acho que em outros momentos a gente pode seguir falando dessa parte aqui de cadastros, o que tem errado aqui nessa galeria. Tem muita coisa errada, já dá para ver, mas eu vou tentar ir além do não óbvio e falar também dessa parte de cadastro aqui. Vocês estão vindo piar aí, é o Frederico, o meu passarinho. Tá, então para encerrar é isso. Não vou estender mais para não ficar muito longo. E em próximos vídeos a gente fala então como melhorar esse resto do design aqui, o que tá errado, além do óbvio, né, que já parece muito errado. Vamos falar de outras práticas aí, conceitos de design que você pode adotar para tornar a sua interface funcional, não apenas bonita.